Quero começar falando meu boa noite, agradecendo o convite do Mandato Diversidade e principalmente falando a respeito da importância da existência desse fórum. Por quê? Eu estou numa posição um pouco complicada. O budismo, ele é a quarta maior religião do mundo. Então, ele tem uma quantidade muito grande de adeptos e adeptas. Mas aqui no Brasil, nós representamos apenas 0,13% da população. O jornal Folha de São Paulo, já há bastante tempo, fez uma pesquisa e 60% da população tinha ouvido falar a respeito do budismo. Normalmente, isso quer dizer que a pessoa pegava uma imagem de Buda, o gordinho, punha um monte de moedas embaixo, de costas para a porta, e aí é o que ele conhecia de budismo. Somente 10% dos entrevistados, eles diziam que se sentiam conhecer alguma coisa. O budismo é uma religião milenar. Ela tem 2.500 anos, feito de escolas, tradições, interpretações. Nós estamos muito acostumados aqui, como um país cristão, nas suas diferenças. A gente sabe, sem entrar nos pormenores, que um católico, um protestante, um evangélico, um neopentecostal, tem um núcleo comum de diálogo, as palavras de Jesus e a Bíblia, mas que guardam grandes diferenças dentro de suas práticas religiosas. No budismo acontece a mesma coisa. Então, quando eu venho aqui falar, as pessoas olham para mim como se o budismo fosse um monolito. Sabe? Eu represento 2.500 anos de todas as vertentes e tradições. Então, é complicado para a gente falar. Mas, o que acontece? O budismo ele é jovem no Brasil. Ele chega com os seus primeiros imigrantes japoneses. Quando o primeiro navio de japoneses veio ao Brasil, o capitão do navio era budista e pediu que um sacerdote acompanhasse o navio. É dessa maneira que o budismo chega. É conhecido, né? Um dos pesquisadores do budismo, Frank Uzarsky, ele usa a expressão budismo amarelo. Por quê? Está se referindo ao budismo praticado pelos imigrantes dentro de suas casas. O budismo fechado, ele não é acessível ao público em geral. Por quê? Ele é praticado em suas religiões, em suas línguas de origem. Então, nós vamos fazer rituais, recitações e ensinamentos em japonês, em coreano, em chinês. E a grande massa da população brasileira não fala essas línguas. Então, como que fica o acesso? Acontece que o budismo ele começou a encolher. Por quê? Porque esses praticantes antigos começaram a falecer. Eles começaram a envelhecer e seus filhos não foram dando prosseguimento. Surge no Brasil, então, um budismo verde-amarelo. E eu faço parte deste budismo. Um budismo que se dedica a trazer para o nosso idioma os textos clássicos, as palavras do Buda, os ensinamentos, tornando ele acessível. A gente aqui, eu ouvi, né, a discussão do Luiz falando, por exemplo, a respeito do acolhimento, né, do catolicismo, a respeito da comunidade LGBT. No Brasil, existe uma comunidade budista, se chama Rainbow Sangha, mas, teoricamente, isso não haveria de ser necessário. Por quê? Quando a gente pega nos textos canônicos budistas, a gente tem, por exemplo, um Buda, ele é chamado Buda da Medicina, e dentro dos seus escritos, o Buda da Medicina, ele vai falar a respeito, né,
de uma aceitação e da possibilidade das pessoas de mudarem de sexo. Então, as pessoas que não se identificavam com o seu sexo biológico poderiam mudar. Por quê? Porque o caminho para a plena iluminação, o caminho para o despertar budista, para sair do sofrimento, ele independe. Ele independe do sexo, ele independe do gênero. O Buda foi, em sua época, um grande revolucionário. Por quê? A Índia é uma sociedade de castas. Nós temos os grandes sacerdotes, nós temos comerciantes, nós temos escravos, e abaixo de tudo, nós temos pessoas sem classe, sem nada. E o Buda, ele acolheu em sua comunidade todas as pessoas dessas classes. E mais importante, uma coisa que a gente não pode deixar de lado: a mulher na Índia. A mulher na Índia tem um papel muito particular. Por quê? A mulher na Índia, na época do Buda, e infelizmente na nossa época, é uma propriedade. Na época do Buda, quando uma mulher falecia, ela era queimada na pira funerária de seu marido, para que ela continuasse a servi-lo após a morte. Uma família chorava muito mais pela morte de uma vaca, que é um animal sagrado para eles, do que a morte de uma filha. Porque uma filha é custo, é dote. O Buda aceitou essas mulheres dentro da sua comunidade, mas ele não se limitou a aceitar. Ele empoderou essas mulheres. Registrado nos textos canônicos budistas, nós temos os feitos das mulheres similares aos dos homens, alcançando realizações, alcançando feitos, tornando-se professoras, liderando e ensinando as demais mulheres. Mulheres que vieram das diversas classes, sacerdotisas, escravas, fora da sociedade. O Buda era um revolucionário tão grande que eu não posso deixar de falar de uma pauta que o Mandato Diversidade trouxe e me alegrou muito, que é a questão da pobreza menstrual. Um tabu na nossa sociedade. Ninguém quer falar desse assunto. É interessante porque 50% da população mundial é composto de mulheres. E 100% dessa população vai menstruar. Mas a gente não pode falar desse assunto. Mas o Buda falou desse assunto há 2.500 anos atrás. Então, a gente está falando de uma religião inclusiva, mas uma religião que precisa vir ao debate. O que acontece? O Guilherme fez uma colocação aqui na entrada, quando ele falou de ataques. Os budistas são muito conhecidos, né? A gente rotula todo mundo. Então, nossos irmãos das religiões de matriz afro são torturadores de animais, né? Matam em sacrifício. E nós, budistas, por outro lado, somos paz e amor. Certo? Zen, não brigamos. Mas, olha que interessante. Quando nós nos estabelecemos aqui em Valinhos, nós havíamos contratado uma pessoa para nos ajudar nos serviços de limpeza e manutenção da nossa associação. E essa pessoa, ela um dia disse para nós que não poderia mais trabalhar para nós, porque os evangélicos do bairro onde ela morava a haviam ameaçado de apedrejar a sua casa, porque ela estava trabalhando para adoradores do demônio. Então, nós, mesmo com o rótulo de sermos paz e amor, os grandes bonzinhos, mindfulness, meditação, também podemos vir a sofrer ataque pela ignorância. Esta é uma questão que a gente precisa trazer para o debate.
somos realmente uma quantidade mínima. Como eu disse, 0,13% da população. Quando a gente fala do censo, é uma coisa muito interessante. Eu faço doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, em Ciências da Religião, e há uma séria crítica à metodologia do censo. Por quê? Dependendo do bairro onde a gente mora, a pessoa do censo toca a nossa campainha. E primeiro que acontecem diversas coisas. A minha casa, por exemplo, se tocarem a minha campainha e meu pai atender, nós teremos 4 católicos. Se minha mãe atender, nós teremos 4 protestantes. E se eu atender, nós teremos 4 budistas. Entendeu? Tudo bem, teoricamente nós temos 12 pessoas em casa, mas a gente só mora em 4. O que acontece? Uma outra coisa que tem é uma vergonha da autodeclaração. E isso impacta principalmente as religiões de matriz afro. A pessoa toca a campainha, você olha para o recenseador e responde: católico não praticante. Por quê? É uma vergonha de assumir a pertença. Uma vergonha que às vezes vem de assumir para os próprios vizinhos. Mas eu não sei se o termo correto é vergonha ou é medo. Porque as pesquisas falam de vergonha, mas quando eu vejo os relatos, eu penso no medo. Será que meu vizinho vai me respeitar? Ou ele vai vir tacar uma pedra aqui? Então é melhor eu dizer para o rapaz do censo do que eu sou um católico não praticante. E isso vai acontecer com diversas outras religiões. Outra coisa que acontece é a múltipla pertença. Pessoas que frequentam mais de uma religião e na hora do censo declaram apenas uma. Isso vai trazendo para nós uma maquiagem do que acontece. São coisas que a gente tem que vir e trazer a discussão para a gente poder colaborar e contribuir. O budismo, como uma religião, ele prima pelo diálogo com as outras religiões. Ali na Índia, muitas religiões surgiram e desapareceram. E é interessante que elas estão preservadas dentro do cânone budista. Porque os budistas se envolveram em debates com essas religiões e registraram em seus textos canônicos as bases e fundamentos destas outras religiões, respeitando essa diversidade. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, apesar dessa grande responsabilidade de cair sobre mim uma tradição de 2.500 anos e todas as vertentes. Mas a gente coloca dessa maneira um acolhimento, um diálogo, e a gente precisa trazer, sim, para as nossas escolas, essa diversidade religiosa. Muitas vezes a gente fala do ensino religioso, ele consta, né, da Lei de Bases e Diretrizes da Educação, mas a gente tem que tomar cuidado com o professor que vai dar o ensino religioso. Ele vai ser um ensino religioso de conversão ou ele vai ser um ensino religioso de educação? Ele vai apresentar as grandes religiões do mundo, falar da pluralidade e da tolerância, ou ele vai trazer para a educação a sua visão? Quantas vezes, aqui falando, né? Nós estamos na casa do povo, nós estamos na casa do povo. Quantas vezes eu vim à casa do povo e ali no canto, uma Bíblia? Nada contra meus irmãos cristãos. Mas será que se eu viesse aqui e fosse ler um texto canônico, para a plateia que está ouvindo, eu teria a mesma recepção do que a Bíblia que está colocada ali? Quando eu me junto com os meus irmãos cristãos e rezo o Pai Nosso, nós somos acolhidos. Mas se eu viesse aqui
para falar um mantra, alguma coisa. O mantra é legal, né? Vende até toque de celular, a galera acha legal. Mas será que teria o mesmo acolhimento? Essa aqui é uma questão, né? Quantas campanhas eu vejo nas mídias sociais, por exemplo, para a gente ensinar tolerância aos nossos filhos no dia de Cosme e Damião, porque as crianças que vêm de famílias de matriz afro vão nos dar docinhos. Entendeu? E a gente tem pessoas que vão dizer que aqueles docinhos são possuídos, eles são do mal. Como assim? Entendeu? A gente tem que espalhar e ser agentes desta tolerância, abraçando a todos e todas. Esses são pilares que a gente tem que trazer. A campanha da fraternidade, que aconteceu a abertura no dia 17, aqui na Câmara, fala sobre educação. E a educação religiosa, do respeito e da tolerância, também tem que ser ensinada. Também tem que ser colocada pelos professores. Eu comecei agora a dar aula no ensino público e com muito orgulho escrevi na lousa: Monja Nirvana. Eu não vou esconder a minha pertença. Porque a gente tem que ensinar essa diferença, para que eles percebam que tem essas questões. Mas será que se uma pessoa pertencente às religiões de matriz afro escrevesse seu título na lousa, teria a mesma recepção? Meus alunos acharam o máximo. Nossa, você é uma monja budista, nome de banda, entendeu? Mas, e se fosse? Vamos fazer essa reflexão? Como que seria, como que nós acolheríamos? Então, o que acontece? Um grande imperador indiano, ele fez a unificação da Índia, ele colocou pilares na sua fronteira, onde ele trazia as diretrizes que deveriam ser seguidas. E nesses pilares, ele colocou como ponto fundamental que fossem respeitadas as outras religiões. E ele era um imperador budista. Ele conquistou a unificação da Índia numa batalha super sangrenta. Mas depois de unificada, as religiões foram respeitadas, porque este respeito é um pilar para nós. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas, queria agradecer essa grande iniciativa e pedir que este não seja a última oportunidade para este diálogo. Este é o primeiro, a nossa abertura, mas que não seja o último, que a gente possa ter a casa cheia como a gente tem hoje. Às vezes vir até a Câmara nesse horário não é tão confortável, então que a gente leve esse diálogo onde a gente precise, para a gente poder conversar, para a gente poder trabalhar, para a gente poder divulgar, já que é gravado na TV da Câmara, para que essas informações se espalhem. Para que a gente o quê? Eu não quero converter, eu não quero que todos abracem ao Buda, porque essas diferenças são saudáveis ao crescimento da população. A gente tem que ter o respeito. E me entristece não ter sentado ao lado de nós mais pastores. Por quê? Porque ele seria bom trazê-los ao diálogo, para pô-los ao lado, para estarmos juntos. Quantos por cento da população brasileira se declara cristãos? Cadê seus representantes aqui? Era importante que viessem participar desse diálogo, mostrando aos seus fiéis a tolerância. O exemplo parte de cima. Então a gente precisa que eles venham. Eu agradeço imensamente ao pastor por estar aqui. Eu agradeço imensamente
ao Luiz por estar aqui. Mas nós somos quantos por cento de cristãos? Cadê os pentecostais, os neopentecostais? Que são justamente o que tristemente enfileiram como guerreiros da fé, destruindo templos. Nesse caso, as vítimas, principalmente os terreiros. Então, trazê-los para esse diálogo. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e que não seja nossa última oportunidade. Muito obrigada.